Nivaldo, nesse momento, futebol, hoje você passa por um momento, futebol brasileiro, de muita dificuldade técnica, dificuldade de jogadores corajosos, jogadores que tenham ambição, jogadores que sentem muito quando você não consegue os resultados, né? Então, hoje nós vivemos uma geração de povo mimado, sabe? Um povo cheio de mimimi, né? E eu sou de uma geração diferente, então eu tenho muita dificuldade de conviver com esse povo, sabe? Porque é um povo, qualquer coisinha sente. É uma geração, não é só de jogadores de futebol, é geração nossa, brasileira, né? Que é um povo que só fica caçando defeito nos outros e esquece muito de olhar para dentro, olhar para si próprio, para poder ser um ser humano melhor, né? Então, hoje a gente tem muita dificuldade. Para você acertar um time, é muito difícil. Hoje nós vamos enfrentar um grande adversário, né, juntamente com o Vila, né, porque é importante a gente ressaltar que você tem que ter grandes adversários para você crescer e sempre ser competitivo e principalmente buscar evoluir nos seus defeitos, né? Então, a gente vai enfrentar um adversário que lidera o campeonato, de um time que é muito experiente, né? Um time experiente que se reencontrou, o Mancini recuperou todos os jogadores, né? Então, a gente vai encontrar muita dificuldade de um time que está com muita confiança, mas é uma grande oportunidade de a gente dar uma guinada no campeonato, né? Então, um jogo hoje muito importante. A gente tem que entender tudo isso, né? Saber que nós estamos devendo para a nossa torcida, né? Devendo porque o elenco pode muito mais, né? E você ressaltou bem, né? Essa mudança de treinador sem a gente querer, o Tencati estava achando já uma forma, a gente estava já numa evolução, aí tem que vir trocar a filosofia, porque infelizmente o dinheiro fala mais alto, né? Então, ainda tem tempo, a gente tem muito tempo, mas nada melhor que um clássico, né? E eu estou há 20 anos aqui no Atlético e a gente tem que, nesses momentos, mostrar força e confiança. E hoje, o mais importante é o nosso torcedor acreditar, ingresso de graça, né? Preço de banana, né? Espero que o torcedor esteja lá junto e que o nosso time também conquiste o torcedor, porque o torcedor não suporta ver time frouxo, time que não tem vontade, disposição, e eu espero que seja tudo diferente, que a gente possa mostrar muita força, porque senão vai passar vergonha, porque o Goiás realmente está com um time muito competitivo, né? Um time muito experiente, está passando um bom momento, e a confiança deles está em alta. Então, a gente vai ter que ser perfeito hoje. Ô Jean, faça uma pergunta para o Adson Batista, que nos atende com muita simpatia, com muita gentileza, como sempre, o Atlético. E aí a gente precisa fazer justiça. O Atlético é o clube mais aberto para o jornalismo. Em tempos em que a gente está sofrendo tanto, o jornalismo sofre tanto com o elitismo, né? Se proíbe o veículo de comunicação que é o mais poderoso para fazer futebol, que é o rádio, de se trabalhar. O Atlético dá esse exemplo para o Brasil inteiro. É o clube mais aberto, mais gentil com o profissional de rádio. Mas você faça uma pergunta para ele, Jean Lopes. O Adson, que eu admiro muito, não só como dirigente, não só como entendedor de futebol, mas por essa posição que ele sempre demonstra contra esse maldito politicamente correto, contra essa nutelagem que chegou ao futebol, né, os todinhos da vida aí tomando conta de todos os lugares. E o Adson combate isso e eu sou admirador dele também por isso. Adson, boa tarde, obrigado por nos conceder essa entrevista. E eu tenho dito aqui, Adson, que o Atlético tem um dos melhores elencos da Série B. Né? Todos que aqui trabalham são testemunhas de que eu falo isso sempre, apesar que esse elenco ainda não deu o resultado que ele pode dar, tanto no Campeonato Goiano como agora na Série B.
Eu vejo muito pela passagem dos treinadores. E a pergunta que eu lhe faço, Adson, é a seguinte: você arrepende de alguma contratação de treinador ou arrepende de alguma dispensa na hora, né? Assim, talvez não foi o time certo da dispensa ou da contratação, e você acha que isso implica ou está implicando na má performance do time? E também, para completar minha pergunta, quais são os fatores que fizeram você contratar o Fábio Matias? Por que você viu ele como uma solução para ser o treinador do Atlético? Primeiro, Jean, é um prazer falar com você. Eu gosto de gente verdadeira e autêntica, enxergo isso na sua pessoa, né? E respeito quem tem opinião. Olha, todo mundo fala isso, Jean. Poxa, mas vocês com o elenco que vocês têm, não é possível vocês estarem fazendo uma campanha tão ruim, né? Uma campanha ruim, porque o Atlético é um time que conhece bem essa competição, né? E a gente não está tendo a regularidade, que é o mais importante, né? Eu não arrependo de nada, não, porque tudo que eu fiz foi com a melhor intenção possível. Ajustar um time, organizar um time hoje, com esse tanto de problema, com esse tanto de jogador ruim, esse tanto de jogador cheio de frescura, não é fácil, não é fácil. Hoje no futebol brasileiro está cheio de gringo, é treinador, é jogador, e porque falta material humano no futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa ser repensado, é um monte de clubes, talvez também muito pela falta de organização, principalmente da CBF, que não tem fair play, e aí nego deve até a alma para os outros e continua aumentando a dívida. O futebol brasileiro virou, o céu é o limite, financeiramente falando, né? Então, muito jogador que não merece ganhar o que ganha e não produz nada. Essa é uma realidade que eu vivo com ela. E os ajustes têm que acontecer. O jogador chega aqui, não rende, não compete, não entrega o que nós queremos, naturalmente vai ter que ter a mudança. Agora, nessa janela aí, eu espero ter umas 3, 4 peças já, trazer sangue novo, buscar um jogador que possa trazer algo diferente, né? Porque tem um monte de gente acomodada, né? É evidente que tem alguns jogadores que a gente sabe do valor, da capacidade, mas está muito aquém. E nada melhor que um clássico. Você não tenha dúvida. Eu estou aqui no CT agora, vou participar da pré-eleição e quero ressaltar a importância que é um clássico. Porque o clássico, ele é jogo diferente. Ele te dá confiança, te dá moral, né? E ainda mais contra o líder do campeonato. O Goiás está fazendo um campeonato de altíssimo nível, né? Então, a gente tem que mostrar nossa força dentro do Ascioli, junto com o nosso torcedor. O Adson, essa semana eu me deparei com a opinião de um tricampeão do mundo em 1970 e eu me lembrei demais de você. Esse tricampeão dizia o seguinte: o Marlon Freitas deveria ser convocado para a seleção brasileira pelo futebol que ele vem apresentando. Opinião de um tricampeão. Eu me lembrei de você porque você descobriu o Marlon Freitas para o futebol, não é? Sem dúvida. Não só ele, como outros jogadores. Eu te pergunto o seguinte, aliás, pergunto porque eu sei que você é educado, não vai achar ruim a pergunta. Em que momento está o Adson Batista? Em que estágio de criatividade, de percepção, de intuição para contratar está o Adson Batista? Num estágio alto de um dirigente que já contratou Marlon Freitas e se destaca nacionalmente, o Wellington Rato e se destaca nacionalmente, para citar outros também, ou o cansaço do trabalho que dá o futebol te desestimula a trabalhar com essa intensidade? Boa pergunta, Paulo. E não tem negócio de mimimi, né? Não tem esse negócio. Eu posso perguntar o que quiser que eu respondo. Eu estou no melhor momento da minha vida, sabe? Porque eu sou um cara determinado, gosto de superar as adversidades, as dificuldades. Eu sou um apaixonado pelo futebol
Eu sou apaixonado pelo futebol, assim, de maneira muito mais que muita gente, né? E a gente tem que sempre buscar alternativa. Primeiro que eu não gosto de ficar chorando aí, mendigando, que não resolve o problema. Porque a gente tem limitações financeiras, né? A gente não tem, assim, você falar, olha, eu vou fazer o que o Atlético Paranaense faz, que o Coritiba está fazendo, que alguns clubes têm essa condição, a gente não tem essa condição, né? Então, às vezes você tem que apostar muito. E quando você chega na Série A, é muito desgastante, porque lá na Série A piora muito mais as coisas, porque lá essas SAF aí, elas chegaram com um poder financeiro que é alarmante, né? Então, e hoje o bom jogador cada dia está mais caro, com maior dificuldade, né? E a gente tem que saber conviver com isso, né? Eu confio muito aqui no trabalho que nós temos aqui. Eu montei um bom departamento de análise de desempenho e a gente mapeando, sempre buscando bons jogadores que tenham nosso perfil. O problema é que a escassez desse perfil de jogador é muito grande, Por exemplo, o Haldane, que é um dos principais jogadores nossos, ele não quis renovar, ele já está acertado com o clube lá fora e a questão financeira pesa muito. É um jogador brioso, é um jogador de caráter, mas é um jogador que não está aqui, não vai ficar aqui, e é um jogador que é uma perca muito grande, sabe? Então, hoje o lado financeiro pesa muito e você tem que realmente fazer estar se reinventando a toda hora para tentar superar essas adversidades que a gente convive de momento. Perfeito, Adson. Ô Jean, eu vou criar coragem aqui, vou fazer uma pergunta para o Adson. Você acredita naquele negócio da semana passada? Adson, a última entrevista nossa, você falou que na partida do Atlético havia algum jogador com excesso de individualidade ou muito individualismo. Hoje, o William Potker aparece fora do time titular. Eu até pensei que você se referia no dia ao Robert, que fez uma excelente partida, na nossa opinião. Mas hoje o William Potker aparece no banco e não no time titular. Você se referia ao Potker? Não, era o Robert mesmo. Porque o jogador, quando tem qualidade e joga acima da média tecnicamente, como o Robert, se ele não jogar com sentido de grupo, no coletivo, não adianta, né? Não adianta. É um jogador excelente, você pode cobrar de quem pode oferecer, não é quem você cobrar de um jogador que não tem condição de oferecer nada, é perca de tempo. Então é isso mesmo, já conversamos com ele precisa ser mais, jogar no coletivo, né? Porque ele tem muita técnica, tem muita capacidade de fazer a diferença num jogo como esse de hoje. E aquele primeiro tempo dele, Adson, foi excepcional, jogou bola demais, fez um gol, quase fez um golaço por cobertura, né? Que ele deu um tapa na bola. E quando você na entrevista falou isso, eu logo imaginei que seria o Robert, porque é um jogador tecnicamente para ser individualista, o fominha, né? Que foi a sua crítica de ser muito fominha, tentar resolver sozinho. Só é assim quem tem capacidade técnica, e o Robert foi o jogador com mais capacidade técnica naquela partida. Mas você não falou, esqueceu de responder, Adson, a segunda parte da minha pergunta, que foi quais foram os atributos, as características que fez você acreditar que o Fábio Matias seja a solução para treinador do Atlético. Realmente, a gente vai falando demais e às vezes esquece de responder todas as perguntas. O Fábio foi um trabalho que a gente buscou aprofundar muito na característica de elenco que nós temos e na característica que ele gosta de jogar, né? Então é mais um encaixe nas características que os jogadores nossos oferecem e foi mais dentro disso que nós buscamos, né? Então eu espero que ele tenha sucesso. Aqui na semana ele tem trabalhado muito bem, sabe? Muito intenso, muito exigente. Eu acredito que ele vai fazer uma boa Série B aqui com a gente.
Perfeito. Adson, uma coisa é ter um elenco, um time com qualidades técnicas. Outra coisa é esse time performar. Então, considerando a primeira parte, a questão técnica, quem tem mais time, na sua opinião? O seu adversário de hoje ou você? Olha, futebol é momento, né? Momento do Goiás não tem nem comparáveis, né? É incomparável, os números não mentem, né? Performance do Goiás, mas assim, individualmente, eu acredito muito no elenco do Atlético. Agora, a gente teve esse problema de saída de treinador. O treinador nunca é igual ao outro, né? Até o treinador conseguir conhecer o time, saber explorar melhor o que você tem, isso não é do dia para a noite, né? Eu espero que seja rápido, mas não temos... tivemos essa diversidade, né? E nós temos um elenco, um time que precisa mais, tem mais potencial para oferecer mais, sabe? Precisa ser um time que tenha mais, assim, eu falo muito essa palavra, mas é o que é o futebol, principalmente Série B hoje. É um time que compete mais, né? Que compete mais, um time que duela mais, um time que se impõe mais, né? Então, são situações que eu espero que o Fábio consiga fazer com que a gente tenha condição de fazer um campeonato regular. Não é só o jogo do clássico em si, é todo jogo, né? Tem dia, cara, que é uma nhaca, assim, que não tem cabimento. É muita passividade. E futebol hoje, com essa parte física tão evoluída, não tem espaço para jogador passivo, jogador sem intensidade. Então é isso, o futebol hoje é muito intenso. Então são detalhes que nós temos que estar sempre avaliando e buscando alternativa para melhorar esse perfil. Você falou, Adson, que clássico é jogo grande, que é um jogo diferente. E é diferente mesmo, até pelas declarações que a gente ouve de um lado e de outro. Escuta essa declaração aqui do ex-presidente João Bosco Luz. É uma frase pequenininha, ele acabou de falar com a gente, quer ver? Mas o Goiás tem um ótimo elenco, tanto é que se sai um jogador e entra outro, você praticamente não nota a diferença. Temos aí hoje, seguramente, o melhor técnico da Série B, que é o Wagner Mancini, e eu não admito nem por hipótese uma derrota hoje para o Atlético. Epa! Gostou dessa, Adson? Eu não admito em nenhuma hipótese a derrota para o Atlético. Primeiro que o Goiás não está jogando com um Laranjinha Futebol Clube, né? O Goiás vai jogar com o Atlético Goianiense, que é um grande adversário, respeitamos o Goiás, mas futebol não existe isso, né? Futebol, ele é um esporte tão apaixonante que ele te dá a oportunidade de você reverter as coisas em um jogo, né? Então, eu acho que ele está... O João Bosco, eu gosto muito dele, eu acho ele um cara muito decente, né? Ele foi muito vitorioso e eu gosto dele, a pessoa dele. A gente volta e meia fala algumas coisas, a gente troca mensagem, porque a gente pensa igual, mas eu acho que ele está meio empolgado. É um momento de futebol, o momento dele empolga mesmo, mas eu acho que ainda é cedo ainda, né? O campeonato ainda dá para recuperar e clássico serve de combustível uma declaração dessa para que a gente possa fazer ele entender que tudo é possível num clássico, mas nós jogando na nossa casa. Sem dúvida, que serve de combustível, serve mesmo. Sua pergunta? Não, dentro desse tema, né, interessantíssimo, que mexe com a rivalidade, para mim futebol é rivalidade, sem ela o futebol não teria a graça que tem. O Adson falou, Adson, falou que nada melhor que vencer o Goiás, um adversário muito tradicional, um rival, para o Atlético receber o impulso que ele necessita para decolar na Série B, nessa atual Série B. A pergunta que eu lhe faço, Adson, é a seguinte: e a derrota, uma possível derrota para o Goiás?
não seria também uma pancada muito forte para o Atlético depois se levantar? Por exemplo, se o Atlético joga hoje com qualquer outro adversário e perde, seria horrível, né? Seriam 3 pontos a menos, mais uma derrota e tudo mais. Mas perder para o Goiás não faz exatamente o sentido contrário do que ganhar? Ou seja, a pancada é muito mais forte, o nocaute é muito maior, Adson? Eu prefiro não pensar nisso antes da hora, né? Eu tenho que jogar energia boa, trabalhar os meus atletas, trabalhar o torcedor para jogar junto. Então agora é positividade e confiança, né? Essas coisas, você sabe que tudo no futebol é possível. Você tem que trabalhar depois do acontecimento, faz parte, mas nós, logicamente, estamos trabalhando para ganhar o jogo. Última pergunta minha, Adson. Eu não poderia deixar de tocar. Eu sei que hoje é clássico Atlético e Goiás, mas o que você achou do novo técnico da seleção brasileira, do novo presidente da CBF? Você que é um dirigente, é bem relacionado, um técnico agora estrangeiro, uma convocação, esse novo momento do futebol brasileiro. Gostaria de ouvir a sua opinião. O treinador, eu acho que, apesar de que ele já está num momento assim que não é no auge da carreira, mas é um treinador que é maior que os jogadores, né? Então, isso já é um ponto muito positivo, porque esse jogador endinheirado aí, que não tem mais barriga vazia, está acima do bem e do mal, eles não respeitam esse treinadorzinho aí qualquer, né? Tem que ser realmente um treinador mundial. Não adianta treinador que aposta no futebol brasileiro. Então, eu acho que o treinador tem tudo para fazer um grande trabalho, né? Porque ele vai poder fazer as mudanças, vai poder testar jogador, porque ele tem cacife para isso. Agora, sobre a CBF tem dono, né? Esse povo é um grupo e eles são donos da CBF. Se as coisas acontecerem da melhor forma possível, se fizer uma administração séria, honesta, que não é muito fácil, né? Porque todos que entraram lá sempre saem com problema, né? Que isso é péssimo para o futebol, isso desgasta todo mundo, nós que mexemos com futebol desvaloriza o produto, né? Então eu espero que faça algo novo, sério, decente, possa ouvir quem faz futebol, que é os clubes, né? E não seja na pressão que você, tanta pressão que você recebe para poder ter que comparecer lá, para poder mostrar para a opinião pública, para isso, para aquilo. Cara, eu não compactuo com isso, faço parte de um grupo que pensa diferente. Agora, eu desejo sucesso e que possa fazer algo em prol do futebol brasileiro. Lá eles têm 3 bi e tanto em caixa e só aumentando a arrecadação, que possa reinvestir no futebol. Né? O futebol brasileiro, quem faz futebol é os clubes, fomentar o futebol brasileiro, né? Então, eu espero que seja isso e que não seja uma administração voltada para poucos, para interesses particulares. Cumprimente aí o Adson Batista, o nosso querido Adson, presidente da SAF do Atlético. Meu querido Jean Lopes. Não, só falar para o Adson, que muito obrigado pela entrevista, você é sempre muito solícito, sempre fala o que pensa, não pipoca, e para mim futebol precisa de gente assim, né? Basta de falsidade, hipocrisia. Se tem uma qualidade que você tem, Adson, você tem muitas, mas talvez a principal delas é que você não é hipócrita, você fala o que pensa, e você realmente acredita, e isso para mim é um fato raro hoje em dia, não só no futebol, mas no mundo. Então muito obrigado, e que o seu Atlético, né, tenha muita sorte hoje. E eu tenho certeza, Adson, que o Atlético tem elenco, tem jogadores para conseguir ainda lutar por uma vaga e, quem sabe, conquistá-la para a Série A do ano que vem. Obrigado, Jean. Eu estou sempre à disposição e sabendo que eu estou comunicando com o meu torcedor, falando com vocês. É um dia da gente ter muita confiança para reverter o nosso momento. E você me definiu bem. Eu não tenho negócio de ficar politicamente correto. Eu sou um cara que eu tenho a minha essência e gosto de ter a minha opinião própria. Eu não sou Maria, vai com as outras. Grande abraço para vocês, espero vocês no Acioli. Vamos receber bem a todos, nosso adversário também, né? Porque nós respeitamos o nosso adversário
e eu espero que a gente tenha uma tarde muito feliz. Convoca a galera do Atlético então, meu querido Adson. Eu espero que todos os atleticanos estejam lá para abraçar o time e para juntos a gente buscar um novo momento no campeonato.